O Gálatas 1. Não se esqueça de, antes de começar a ler, se colocar de joelho, falar com Deus, pedir orientação na leitura dessa palavra. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, volte e releia se você não entendeu alguma coisa. Vou pontuar alguns detalhes para melhor compreensão destes versículos. Vemos que Paulo, nesses versículos, enfatiza seu status de apóstolo, dizendo que ele foi escolhido pelo próprio Jesus. No versículo 4, Paulo lembra do que Jesus fez por nós. Não deixe de reler esses versículos para que isso fique gravado em seu coração. Continuando a leitura. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Bem, podemos ver que as igrejas na Galácia estavam com problemas. Existiam ali falsos pregadores que atacavam a doutrina, que é igual aos ensinamentos de Paulo, dizendo que era necessário se circuncidar para ser salvo. E Paulo quer reforçar nesta carta que a salvação vem pela fé em Jesus. Paulo diz que quem vem pregar outro evangelho seja anátema. Isso quer dizer amaldiçoado, condenado eternamente. Não existe outro evangelho se o evangelho pregado por Paulo vem do próprio Jesus. Por isso, é importante conhecermos muito bem esse evangelho, para não sermos levados por qualquer outra doutrina. Continuando a leitura, versículo 10. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado
não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Bem, percebeu que Paulo abre aqui no versículo 10 com uma pergunta? Procuro agradar a homens ou a Deus? Já parou para pensar isso na sua vida? Se faça essa pergunta. Não se esqueça lá de Atos 5:29, que diz: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Paulo era acusado de, além de pregar um evangelho fácil, isso quer dizer que não exigia circuncisão e a prática de regras como restrições alimentares do povo judeu, ele era acusado também de se rebelar contra os apóstolos de Jerusalém, já que a autoridade de Paulo, eles diziam isso, tinha sido dada pelos apóstolos. Mas Paulo dizia que a sua autoridade vinha somente de Deus. Por isso o acusavam. O acusavam de se rebelar contra os apóstolos. Então Paulo, ele começa a se posicionar diante dessas acusações. No versículo 12, ele deixa claro a doutrina pregada por ele, e essa vem do próprio Jesus e não de homens. Do versículo 13 a 14, Paulo lembra quem ele era antes da sua conversão. Um judeu rigoroso, cumpridor de todas as tradições, que perseguia os cristãos por pregarem algo diferente do que ele vivia. E aí no versículo 15 e 16, ele reforça a doutrina da predestinação, dizendo que Deus o separou para ser do seu povo antes mesmo dele nascer. E no versículo 17, ele mostra que após a sua conversão, o próprio Jesus lhe deu autoridade para pregar e não foi preciso pedir aprovação dos apóstolos. Continuando a leitura, versículo 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir.
e glorificavam a Deus a meu respeito. Aqui no versículo 18, Paulo mostra que somente muito tempo depois da sua conversão e de estar pregando, que ele foi se encontrar com Cefas, que é o Pedro, o apóstolo Pedro. Antes disso, ele não tinha contato, ele não tinha tido contato com nenhum outro apóstolo e já estava pregando. Diz ele que viu também Tiago, o irmão de Jesus, o mesmo que escreveu o livro de Tiago. Esse não é o apóstolo Tiago, é o irmão de Jesus. No versículo 21, Paulo diz que foi para as regiões da Síria e Cilícia. Atenção, Tarso fica na Cilícia e Paulo ele era nascido em Tarso. No versículo 22, aqui ele diz que nenhum cristão da Judéia de Jerusalém havia o visto ainda. Desde a sua conversão, ninguém lá de Jerusalém ainda tinha visto Paulo. Mas eles só ouviam falar dele. Presta atenção lá. O que eles ouviam, tá no versículo 23. Eles ouviam assim: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Então todos ouviam e ficavam pasmos. E Paulo diz no 24 que glorificavam a Deus por causa de Paulo, diante desse grande milagre de um perseguidor se tornar seguidor de Jesus. Fique a pergunta: o que você aprendeu com esta leitura? Sempre depois de ler qualquer coisa na Bíblia, se pergunte isso e peça para que o Espírito Santo te ensine. Vamos pontuar algumas coisas? Então, Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar, nos arrancar pela raiz deste mundo perverso. Glória a Deus. Devemos procurar agradar a Deus e não a homens. E outra, nunca se esqueça, Deus é poderoso demais a ponto de transformar um homem, como Paulo, que era perverso, perseguidor, em um homem humilde, cheio de amor, que segue a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.